Boa tarde, gente. Bem-vindos a mais uma discussão sobre filosofia. Passei uns dias aí sem postar alguns vídeos devido a alguns problemas que eu tive de saúde, mas eu voltei a ler e eu vou dar continuidade. A gente falou sobre o mito da caverna de Platão, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre Sócrates, né? Você sabe quem foi Sócrates? E qual a importância de Sócrates para a nossa sociedade ocidental, né? Sócrates ele nasceu em Atenas e morreu também em Atenas. Ele foi um grande influenciador, né, de pensamentos. Ele, com todo o seu campo vasto de sabedoria e de entendimento, ele conseguiu fazer com que o ramo da epistemologia, né, que é um ramo que estuda a ciência com o experimento, que ajuda muito a ciência no quesito para saber se aquilo é verdade ou não é verdade, se é fato ou não é fato. Nós temos aí as questões das hipóteses. E lembrando também que Sócrates, ele é um precursor e ele ajuda na questão da pedagogia que nós temos hoje, né? No sentido das perguntas e das respostas. Toda vez que você questiona, toda vez que você pergunta, toda vez que surge uma dúvida na sua mente, essa interrogação, de alguma forma ou de outra, tem que ser ou tentar ser resolvida, né? Então, no livro 6 da República, né, do Platão, a gente vai encontrar ali a filosofia e a política. Nesse livro ele está repleto de informações de um diálogo de Sócrates, né, sobre a importância de se ter um filósofo como político, né? E a discussão vai gerar em torno disso, de como seria importante que os políticos eles pudessem ser filósofos, né? A questão para eles serem filósofos, porque a filosofia significa amar a sabedoria, né? E dentro desses princípios filosóficos que o Sócrates ele vai relatar nesse diálogo do livro 6 da República, ele vai falar justamente sobre a questão das virtudes. E o homem precisa de virtudes, né? Ele disse assim que o homem que tem as virtudes, tem a temperança, tem o conhecimento, né, tem a verdade e busca pela verdade, ele seria um ótimo administrador público, né? Ele estaria o Estado estaria colocando uma pessoa, né, como ele é de Atenas, né, de onde surgiu a política, estaria colocando ali uma pessoa que teria um conhecimento amplo sobre várias questões, sobre o que é a vida, sobre as questões filosóficas que envolvem as questões sociais do povo, né? E ele vai começar a discutir sobre isso. Eu marquei aqui uma parte do texto aqui para mim ler, que é bastante interessante. Ele diz assim: zombas de mim, depois de me teres comprometido numa questão tão difícil de resolver? Ora, ouve a minha comparação, a fim de veres ainda melhor como estou ligado a este processo. O tratamento que o Estado aplica aos homens mais sábios é tão duro que não há ninguém no mundo que sofra outro semelhante, e que, para dar uma imagem, aquele que pretende defendê-los é obrigado a reunir os caracteres de múltiplos objetos à maneira dos pintores, que representam animais, metade bodes e metades veados, e outras alianças do mesmo gênero. Ora, imagina que qualquer coisa como isso se passa a bordo de um ou de vários navios. O comandante, em corpulência e em força,
sobrepõe-se a todos os membros da tripulação, mas é um pouco surdo, um pouco míope e tem em matéria de navegação conhecimento tão curto como a sua vista. Os marinheiros disputam entre si o leme, cada um pensa em ter direito a ele, embora não conheça a arte e não possa dizer com que mestre nem quando a aprendeu. Além disso, pretendem que não é uma arte que se aprende e, se alguém ousa dizer o contrário, estão prontos a fazê-lo em pedaços, sem cessar em redor do comandante, atormentando-no com as suas preces e utilizam todos os meios para que confie o leme. E se porventura não conseguem persuadi-lo, e os outros os conseguem, matam este ou lançam nos borda fora. Em seguida, apoderam-se do comandante, quer adormecendo com mandragora, quer embriagando-o, quer de qualquer outra maneira. Senhores do navio apropriam-se então de tudo que nele existe e, bebendo e festejando, navegam como podem navegar semelhantes indivíduos. Além disso, louvam e chamam bom marinheiro, excelente piloto, mestre na arte da náutica. Aquele que sabe ajudá-los a assumir o comando, usando de persuasão ou de violência para com o comandante, e consideram inútil quem quer que não os ajude. Por outro lado, no que se respeita ao verdadeiro piloto, nem sequer suspeita de que deve estudar tempo, as estações, o céu, os astros, os ventos, se quiser realmente tornar-se capaz de dirigir um navio. Quanto à maneira de comandar, com ou sem concordância desta ou daquela parte da tribulação, não pensam que seja possível aprender isso pelo estudo ou pela prática e, ao mesmo tempo, a arte da pilotagem. Não acha que nos navios onde se verificam semelhantes cenas, o verdadeiro piloto será tratado pelos marinheiros de namorador de estrelas, de frívolos pauradores e de indivíduos sem préstimos? Ele responde: sem dúvida, respondeu Admanto. Não tens necessidade, creio eu, de ver esta comparação explicada para reconheceres a imagem do tratamento que sofrem os verdadeiros filósofos nas cidades. Espero que compreenda a minha ideia. Dessa forma, e com esses fatos, que o Sócrates está expondo aí, ele está dizendo que o Estado, ele não está nem aí para aquele que tem o conhecimento e que pode navegar um grande barco ou vários barcos, Isso é uma alusão, de uma maneira sábia, de uma maneira correta. E ele fala, existem vários ali dentro do navio, A tripulação que vai querer tirar um comandante de lá, Esse comandante nada mais é do que aquele que tem a sabedoria, que tem o conhecimento, que tem o entendimento. E ele é tratado dessa forma. Eles são tratados, ou eles eram tratados dessa forma nessa época. Havia essa questão de desprezar o conhecimento, Tanto é que ele é bem enfático em dizer que o Estado os trata muito mal, E dentro desse diálogo ele vai falar também sobre os sofistas, que os sofistas nada mais são do que pessoas que têm ideias e ideais que o povo gosta, Não são ideias genuínas, não são ideias verdadeiras, mas são ideias que o povo, a massa, gosta e adere àquela ideia. Logo, esses sofistas corrompem muitas pessoas com as próprias ideias do povo, mas que parece que são ideias deles mesmos, são ideias genuínas, quando não são ideias genuínas, Então, para Sócrates,
para você ser um político, um bom político, você deve ser um amante da sabedoria, né? Deve ter conceitos, deve ter preceitos, deve amar a verdade, deve ter virtudes, né? E essa alusão que ele faz desse navio, né? E do marinheiro, né? Que está ali, que ele é míope, que ele não conhece muito, né? Sobre navegação, o conhecimento dele é tão parecido com o problema que ele tem de vista, né? E assim ele faz uma comparação de dois lados, como um comandante sábio, no caso um filósofo sábio, para comandar um navio ou vários, no caso um estado ou vários estados, e também como se o comandante fosse o estado, mas o estado cego, né? Um estado que não tem visão, não tem conhecimento e que está no meio do mar sem conhecer as estações do ano, sem conhecer os estudos necessários sobre o vento, sobre localização, né? Na verdade, são cegos guiando outros cegos. Então é isso. Por hoje, um pouquinho mais sobre filosofia e o livro 6 falando sobre filosofia e política. E a grande importância que nós temos de termos como referência o Sócrates, né, que teve como seus discípulos Platão, né, e Aristófanes, o nome dele, que ele foi um grande dramaturgo e um dos grandes comediantes da época que viveu em Atenas, né? Então é isso, por hoje é só um pouco de filosofia para vocês entenderem um pouco mais e a gente vai dar continuidade a esse vídeo, o vídeo número 2, também falando sobre o livro 6 e a questão da filosofia e da política para Sócrates. A todos, aquele grande abraço e que o Criador vos abençoe. E que se você quiser, deixa um comentário, deixa a pergunta aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, né? E você que vai ver esse vídeo pelo Instagram, seja bem-vindo e que você possa publicar, você possa divulgar esse vídeo para mais pessoas, tá bem? Tudo de bom para todo mundo e até a próxima.